A palestra de hoje será sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Esse é um capítulo que ele tem algumas curiosidades. Ele é o mais longo do Evangelho e ele contém o maior número de mensagens espíritas. Isso nos mostra a importância que o Allan Kardec deu a essa questão que é tão crucial na humanidade. Justiça das aflições. Muitas vezes, diante do sofrimento físico ou moral, nos desesperamos, nos revoltamos, ficamos abatidos e nos perguntamos: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na abundância? Por que para uns tudo parece sorrir, enquanto que outros nada conseguem? Porque os bens e os males são desigualmente repartidos, com homens virtuosos sofrendo ao lado dos maus que prosperam? A fé no futuro, ela pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a vontade de Deus. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. É nisso que temos que dar a maior atenção. Deus nos encaminhou para tal compreensão através dos ensinamentos de Jesus, e hoje nos considera maduros o suficiente para compreender. E isso é nos revelado através do Espiritismo. O Espiritismo vem revelar por inteiro a causa das vicissitudes da vida. Quando compreendemos a razão por que sofremos, conseguimos aceitar melhor o sofrimento. Causas do sofrimento. As vicissitudes da vida originam-se de duas fontes bem diferentes. Uma tem sua causa na vida presente, a vida na qual estamos hoje, encarnados, e outras fora desta vida, das vidas que já vivemos e acabamos trazendo para a vida atual. Quando a causa do sofrimento está na vida presente, buscando-se a origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. E quantos caem por sua própria culpa, não é? Quantos são vítimas da imprevidência, do orgulho e da ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos sensibilidade? Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na maioria das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer isso, joga a culpa na sorte ou na falta dela. Deus vê o nosso progresso, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, há outros também às quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho,
e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Vamos aprender a evitar os males quando nosso adiantamento moral e intelectual começar a ser trabalhado. A perda de entes queridos e o dos que são o amparo da família. Os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais. As enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimento? Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal? Em virtude de todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. Admitindo a existência de Deus, toda essa causa, ela é justa. A causa sempre é anterior ao efeito. Se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Está numa existência precedente. A causa do sofrimento está fora desta vida. Expiações de erros do passado. O homem sofrerá o que fez sofrer aos outros, pela ação de uma justiça, que tem por fundamento o próprio erro cometido. Se fomos punidos, é que fizemos o mal. Se o mal não foi nessa vida, é que fizemos em outra. Nem sempre somos punidos na existência presente, mas jamais escapamos das consequências de nossas falhas. Estamos no mundo inferior por causa das nossas imperfeições. Devemos lembrar que se estivéssemos no mundo mais avançado, não teríamos que sofrê-las. Então só depende de nós não voltarmos neste mundo inferior. Provas que preparam o homem para o seu futuro. As tribulações são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos que se arrependeram de seus erros passados e que desejam reparar o mal que hajam feito e queiram fazer o exercício do bem. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado e provas do futuro. Missão. Um espírito pode ter chegado a um certo grau de elevação e, querendo avançar mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tenha sido a sua luta. Nesse caso, as pessoas têm a tendência naturalmente boa, a alma elevada, um sentimento nobre, e não parecem trazer mais precedentes de nenhuma existência. Causas do sofrimento está fora desta vida. Pergunta frequente. Por que temos que em uma vida corrigir erros da vida passada, das quais não temos a mais remota lembrança? Onde está a justiça divina se temos que pagar por erros que nem sequer lembramos? Se soubéssemos a causa de nossos sofrimentos atuais, não seria mais fácil compreender e nos resignar? Vamos entender melhor o porquê desse esquecimento. Esquecimento do passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecêssemos as pessoas, isso nos atrapalharia em nossa evolução. Será que conseguiríamos perdoar um desafeto, por exemplo? O esquecimento do passado atesta a sabedoria de Deus, pois a lembrança das existências anteriores traria inconvenientes muito graves para a nossa evolução.
O esquecimento só existe na vida corpórea. Voltando à vida espiritual, nos reencontramos as lembranças. É apenas então uma interrupção momentânea. Esquecemos para que o que aconteceu no passado não estrague nossa evolução no presente. Não nos paralise, seja por humilhar-nos ou exaltar nosso orgulho, seja por criar remorso em nossos corações. Humilhação, um passado vinculado à emoção da vergonha, o abuso do poder, assédio, preconceito poderia nos encher de desânimo, desesperança e covardia. Orgulho, um passado vinculado ao poder, à nobreza, ao prestígio, ao sucesso, nos encheria talvez de arrogância, de petulância, de vaidade. Não podemos sucumbir pelo peso do orgulho. Remorso. Precisamos sobreviver apenas dos crimes, erros e enganos que nós cometemos no passado. Não podemos sucumbir pelo peso do remorso. O esquecimento do passado. O esquecimento é para que possamos conviver com aqueles que nos fizeram mal, para aprendermos a amá-los e crescer com eles. Se lembrássemos do passado, poderíamos não praticar os erros por medo das consequências, mas a vontade poderia permanecer em nós. O esquecimento é para que possamos equilibrar nossas aptidões e desenvolvê-las de forma equiparada. Deus nos deu justamente o necessário e o suficiente para melhorarmos. Ele tira o que pode nos prejudicar. Deixa que nascemos com os conhecimentos já adquiridos em outras existências. E são em cada uma dessas existências que temos um novo ponto de partida. Motivos da resignação. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Nessas palavras, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores desse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. Sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas, por ficarem livres após a quitação. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Para simplificar um pouco, podemos comparar o homem a um devedor com uma grande soma com o seu credor. Aos que pagam suas dívidas será dito ao chegar no mundo dos espíritos: eis a paga do teu dia. Nesse caso, o homem ele é semelhante a um trabalhador que compareceu no dia do pagamento. Aos felizes da terra que voltaram a se endividar será dito: nada tendes a receber, porque já recebestes o salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. A conclusão que chegamos que a melhor forma é encarar a vida de maneira espiritual, diminuir a importância das coisas mundanas, moderar os desejos humanos contentando-se com a sua posição sem invejar os outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Muito obrigada a todos e que Deus ilumine a cada um de nós. Que assim seja.